Alô, amigos do futebol, estamos chegando com o nosso Tocando a Bola desta segunda-feira e neste processo todo de paralisação do futebol existe um impacto econômico muito grande nos clubes, não é? Clubes, por exemplo, como o Flamengo, como o Grêmio, já declararam que 3 meses é o limite que os clubes suportam, aguentam a paralisação provocada pela pandemia do coronavírus que paralisou o futebol no mundo todo. A CBF já admite uma volta parcial, talvez no final de maio, aí seria para os campeonatos serem retomados em junho, julho, e há um aspecto e um impacto econômico violentíssimo nessa situação toda. E para avaliar este momento delicado que o futebol está vivendo, eu convidei o publicitário Tertuliano Pinheiro, que tem laços familiares lá na fundação do ABC, foi conselheiro do ABC, um dos tios do Tertuliano Pinheiro, foi quem deu o nome ABC, Argentina, Brasil e Chile. Não é? Então, o Tertuliano tem uma ligação familiar e histórica também com o futebol do ABC. Publicitário Tertuliano Pinheiro, aqui no Tocando a Bola, a sua opinião do ponto de vista da publicidade e do marketing. Até que ponto e quanto impacta o futebol brasileiro e potiguar? Boa noite, TP. Olá, meu amigo Marcos Lopes, amigos da 98, é um prazer enorme conversar com vocês, bater um papo sobre um pouco de tudo. E sobre este momento que você me pergunta, Marcos, eu queria dizer que este é um momento de reflexão. Nós estamos tendo no planeta um verdadeiro freio de arrumação. Por incrível que pareça, eu sinto que estamos mais sensíveis, mais humanos, portanto mais solidários. Que Deus possa nos abençoar e que possamos atravessar esse momento tão delicado, sobretudo com fé e esperança. Futebol sem visibilidade, Tertuliano. O que fazer e como os clubes sairão desta crise? União, Marcos. É evidentemente que times com torcidas pequenas fica muito mais difícil. Os grandes do futebol da cidade de Natal, sobretudo ABC e América, tem como, através da união, trazer o seu torcedor para participar de forma ativa para reerguer as duas camisas. Nós estamos atravessando, antes mesmo desta fase do coronavírus, fase muito difícil do futebol potiguar. A prova é, Marcos, a queda da presença de público nos estádios, muito, muito baixa. Eu, criança, frequentava o Castelão, depois o Machadão, ia com meu pai, meu irmão, com alguns amigos da minha família, primos, enfim. Íamos para o estádio, íamos para o Machadão, com públicos de 25, de 30, de 40 mil pessoas. ABC e Santos, tivemos mais de 50 mil pessoas no estádio. Enfim, essa realidade não existe mais. Por quê? Porque foi se priorizando jogadores de fora que a maioria não tinham compromisso com o clube. Esquecemos de investir na base, que é fundamental. Esquecemos de valorizar a figura mais importante de um clube, que é o torcedor. É preciso ouvi-lo, é preciso saber o que ele pensa, o que ele quer. E a gente se distanciou. Os clubes do Rio Grande do Norte se distanciaram do torcedor, se isolaram, não foram transparentes. O que fazer agora? É rebuscar, é atrair, é chamar, é convocar, porque nós estamos, sim, como você disse, enfrentando dificuldades que jamais se imaginou atravessar. Lembre-se que os 2 clubes da cidade estão na Série D. Quem jamais imaginava uma situação como esta? Era difícil, mas aconteceu. Os 2 estão na Série D. E aqui eu não falo como torcedor, eu falo como um analista, uma pessoa que está vendo o quadro sem a emoção clubística. Eu sou o torcedor dentro do gramado. Aí sim, assistindo o jogo, eu torço, eu grito, eu não raciocínio, enfim. Mas terminou o jogo, eu paro para pensar e começo a ver de que forma a gente pode evoluir, aonde a gente está errando, aonde pode se acertar. Portanto, essa pergunta que você me faz
é muito difícil para o momento em que se atravessa. Mas eu diria que, inicialmente, trazer o torcedor para dentro da gestão, fazer com que ele possa participar, interagir. E aí, evidentemente, um sócio torcedor vai ser muito importante para a manutenção de recursos, time mania será muito importante para alavancar recursos para o clube e esperar essa onda passar. Porque a partir do momento em que hoje se traz o torcedor para dentro do clube, Marcos, já se deu um passo à frente, você já não está sozinho. E a partir daí se planeja, com a presença do torcedor, com a opinião do torcedor, com o apoio do torcedor, os passos seguintes. Não poderia deixar de ver com você, Tertuliano, a questão do ABC, mais uma renúncia. Agora o presidente Fernando Suassuna, como é que você vê este momento? O Fernando Suassuna é um bom homem, apostou na chegada de Diá que mudou completamente a forma do ABC jogar, formando um grupo comprometido, formando um grupo razoavelmente barato para a realidade do futebol do Estado. Estado esse hoje que, como eu disse anteriormente, as duas grandes equipes da cidade e do Estado estão na Série D. E Diá conseguiu, numa aposta de Fernando Suassuna, formar este time, que finalmente começou a jogar para frente, começou a dar alegria para a torcida. E essa forma do ABC jogar é a forma que o torcedor gosta. Nós cansamos, Marcos, ao longo do tempo, de ver o ABC jogando encostado na parede, com medo de levar gol. Os técnicos, não vou nominá-los evidentemente, mas que passaram pelo ABC, a preocupação era qual? Não levar gol. O torcedor que mais gosta do futebol é gol. Que você leve um, mas faça dois. Que você leve dois, mas faça três. Que você leve três, mas faça quatro. Não importa. Forma-se uma boa base. É fundamental. O ABC precisa investir na sua categoria de base. Já revelamos tanta gente boa. Rodriguinho, o Alisson, Edson, meu Deus, Nonato, que foi para um dos grandes jogadores do Cruzeiro. Eu estou aqui, Marinho Chagas, o nosso maior lateral esquerdo do mundo da Copa de 74. Tanta gente qualificada boa que foram gerados dentro do clube, com amor à camisa. Marinho Chagas morreu vestindo a camisa do ABC. Por quê? Porque era uma prata da casa. Todos eles têm amor ao clube, é o caso específico também de Alisson. Então eu acho que os dirigentes do clube precisam sim valorizar a prata da casa, dar condições para que um treinador que já aprovou a sua competência e o seu conhecimento no futebol, o caso específico de Diá, possa trabalhar. A torcida tem que estar junto. Nós não podemos continuar o ABC jogando com 2.000 pessoas, com 1.700 pagantes, com 2.500 pagantes. Isto é uma vergonha. O ABC é grande, o ABC é o time do povo, o ABC é o mais querido. Como eu disse anteriormente, eu ia com meu pai, com meus irmãos, para assistir o ABC jogar, numa época de ouro, com o maestro Danilo, o nosso Deus Alberi. Nós íamos ver Maranhão, Hélio Show no gol, o nosso capitão Edson. Dava prazer de ver o ABC jogar. E não existia marketing naquela época, existia a paixão exacerbada, existia um time jogando com amor e jogando bonito. Então eu acho que essas características hoje são fundamentais para que se retome o crescimento do clube, para que se retome a paixão do torcedor e a participação dele, e a paixão dele e a participação dele de torcedor começa na convocação. Eu defendo veementemente que o torcedor participe da vida do clube, que as coisas estejam transparentes, que as portas sejam abertas, que seja tudo transparente e que não se tome decisão movido por emoção. A decisão administrativa ela tem que ser tomada de forma racional. Uma coisa é o time em campo, outra coisa é a gestão do clube fora do campo. Portanto, eu diria, eu lamento mais essa
essa fase difícil que estamos atravessando, né? Quero aqui, de qualquer maneira, agradecer e parabenizar ao Dr. Fernando Suassuna no seu período à frente do clube. Desejo a Bira Marques uma gestão como ele realmente acredito que vá implementar, moderna, administrativa, focada e, sobretudo, meu amigo Marcos, com o pé no chão. A venda de patrimônio, TP, é a única saída mesmo para equacionar a crise financeira do ABC? Sobre a questão da venda de patrimônio, infelizmente, aí eu não vou falar movido por emoção, vou falar movido por informação. Infelizmente, o ABC tem que se desfazer de alguma coisa, porque é muito melhor perdermos 4 agora e mantermos a nossa estrutura, ou amanhã nem termos nem os 4 para perder, muito menos a estrutura para manter. A situação é complicada, é muito difícil. Eu não vejo outro caminho que realmente não seja o clube se desfazer de algum bem para salvar o macro, para salvar o próprio estádio, o próprio Frasqueirão, que é um bem do clube, do torcedor. E nós chegamos a um determinado ponto em que, se não temos renda, se não temos patrocínio, se não temos a presença do torcedor no estádio, até porque neste momento nem jogo está se tendo, mas quando se tinha, também não tinha a presença do torcedor, porque a presença de público pagante era pequena demais, era coisa insignificante. Eu acho que é hora do ABC se estruturar, né? Vamos rebuscar um pouco, pelo menos, do Flamengo. Aliás, por que não, né? Por que não nós fazermos um mergulho? Nós temos forma de chegar lá. Dentro do Flamengo, saber a forma administrativa que foi implementada, que hoje o clube vive uma realidade única. É preciso a gente ter humildade para aprender. Então eu diria que neste momento é um momento de muita reflexão. Bira Marcos está assumindo realmente uma bomba atômica, a verdade é essa, mas eu sei, como visão de gestor que ele tem, empresário, né? É um sujeito bastante centrado. Eu acredito que com esses passos de resgatar a paixão do torcedor, o envolvimento dele e manter essa estrutura que aí está, com o técnico de ar e os jogadores comprometidos, que fazia tempo que a gente não via dentro do clube, né? É como já dizia Neném Prancha, né? É muito simples, quem sabe jogar, atacar, né? Quem sabe jogar, ataca. Desculpe, a gente falando assim de improviso se atrapalha. Neném Prancha dizia que quem sabe jogar, ataca. E quem não sabe, se defende, né? Que é o perfil que o ABC estava tendo nesses últimos tempos. Não era o ABC dos últimos anos, né? Com jogadores sem compromisso, sem amor à camisa. Esse ABC de agora, não. Esse ABC de 2020, da era de A, digamos assim, ele foi diferente. Ele se apresentou dando gosto de se ver jogar. A turma realmente demonstrando comprometimento. E esse é um caminho. Eu defendo de forma veemente a manutenção de toda essa estrutura de atletas e de comissão técnica, mas, mais uma vez, reafirmo, é importante sim trazer o torcedor para dentro do clube. Crise que, aliás, é histórica, né, TP? Sobre essa eterna crise dentro do ABC, Marcos, está na hora também de se deixar de lado as vaidades, né? Eu acho os interesses pessoais, eu acho que tem que prevalecer o amor ao clube. É preciso que todos tenham o ABC na veia. Vamos esquecer passado. Eu acho que a hora é de união. Volto a defender a união como o caminho natural para se restabelecer, né, a retomada do clube, a ordem dentro do clube. Então é convocar todos os ex-presidentes. Eu sei que hoje nós temos, além de Bira Marques, Bira Rocha, que está à frente do clube também, que é um homem extremamente sério, preparado, pé no chão, decidido e decisivo em vários momentos dentro do clube, né? Nós temos tanta gente boa que eu sei que vai contribuir a partir do momento que estiver união, que estiver
o envolvimento de todos, o Antônio Gentil, o próprio Rogério Marinho, que hoje exerce uma função em nível nacional importante, que pode ser uma peça importante para o clube como para o futebol potiguar, em nível de relacionamento, de influência, de acessos, né? A governadora Fátima, que é uma pessoa que adora futebol, é uma abecedista, né? Tem que também ser convocada. Eu acho que tem que se fazer um mutirão para salvar o futebol do Rio Grande do Norte. Eu acho que nesse momento de crise não se pode deixar de falar também, Tertuliano, de um exemplo positivo que nós tivemos no Brasil, o exemplo do Flamengo. Marcos, não custa lembrar, por exemplo, que o ex-presidente do Flamengo, Bandeira de Melo, entregou para Landim um clube com 100 milhões para investimentos em jogadores. 100 milhões de reais. Mas isso foi o que? Milagre? Foi mágica? Não. Foi um orçamento feito pela diretoria, presidida por Bandeira de Melo, para a temporada seguinte, baseado em que? Na previsão, no planejamento, né? Foi uma cifra expressiva, sem dúvida, e depois de 6 anos de reestruturação administrativa e financeira que o Flamengo atravessou. O endividamento do Flamengo, por exemplo, foi controlado e as fontes de receita foram todas ampliadas. Inclusive, não sei se você lembra, com a venda de Paquetá, da onde? Categoria de base. Então eu volto a afirmar, nós temos que focar na categoria de base. Por 2 razões. Primeiro, porque na categoria de base o jogador passa a ter a paixão pelo clube. E segundo, quando ele se destaca, o clube reforça o seu caixa. Então eu acho que a prioridade, se eu tivesse de dar alguma mensagem ao nosso presidente Bira Marques, era que ele priorizasse a categoria de base do clube. E depois disso, volto a dizer, traga o torcedor para dentro da gestão. Isso é fundamental para a gente sair do buraco. Boa noite, Tertuliano Pinheiro. Um grande abraço, amigo. Muito obrigado pela atenção aqui com o nosso Tocando a Bola, tá bom? Boa noite, Marcos. Muito obrigado pela participação. Um abraço em todos os amigos da 98 FM. Vamos em frente. Vamos em frente, porque se existe fé no coração, sempre teremos esperança. Vamos criar, sim, expectativa para conseguirmos atravessar um momento tão difícil como este que estamos vivendo. Forte abraço. Tá aí, Tertuliano Pinheiro bateu um papo com a gente aqui, colocando uma visão, não é, de publicitário, de homem do marketing, com relação a essa crise avassaladora no futebol mundial e no futebol brasileiro. E daqui a pouco a gente vai ouvir aqui uma história real. Se imagina o futebol brasileiro com jogadores milionários. Nem todo mundo é Neymar, nem todo mundo ganha 300, 400 mil reais. Tem cara que joga 2, 3 meses e para. Daqui a pouco você vai conhecer essa história. Voltando com o nosso Tocando a Bola, e agora uma matéria especial do Renan Silva. Ouviu Carlos Mipibu, ex-jogador de futebol e que fala da dura realidade que vive a classe de profissionais da bola. Boa noite, Marcos. Boa noite ao nosso amigo do Tocando a Bola, aqui pela 98 FM. Marcos, eu conversei com Carlos Mipibu, ex-atleta de futebol, com passagens por Alecrim, Açu, Serrano da Bahia, São Raimundo do Amazonas, Alto Esporte da Paraíba. E o assunto abordado, Marcos, é lógico, essa parada atual do futebol mundial. Ele que conhece a fundo os bastidores do futebol aqui do Rio Grande do Norte, falou a respeito do atual momento, as dificuldades dos clubes potiguares. Na realidade, Renan, é algo muito complicado, a qual tem acontecido, né? Que a ABC, a América, tem uma receita muito maior do que os clubes do interior, né? Esses clubes considerados menores. E os clubes do interior, eles fazem uma programação, né? Contando com a duração do campeonato, né? E muitas vezes, quando esse campeonato tarda, se torna até difícil de arcar com todas as despesas, né? Que é algo limitado que se faz futebol, né? Se faz futebol com muita vontade, com muito amor, mas com pouco recurso, né? Então, para as equipes, né, consideradas menores do interior, fica até inviável, né, após uma situação dessa, ela pensar em alguma coisa, né, em recursos, né, para poder voltar a alguma atividade, algum tipo de atividade, né. Olhando pelos olhos a qual vivemos esse tempo no futebol, é praticamente impossível, né, no Campeonato Potiguar, né, digamos, se ele fosse voltar
a acontecer que os times do interior tivessem condições, porque, né, quase todos os jogadores ou todos foram embora. Você teria que arcar com passagem de jogadores para voltar, acertar para ver como é que ficaria a duração do campeonato. Então seria de uma forma, na minha opinião, até impossível, né, de o campeonato continuar por essa dificuldade, porque o futebol do interior ele tem sido muito difícil na parte financeira, né, como todos nós sabemos. E se para ABC e América está difícil, a um ponto, né, de não ter nem condições no momento, imagine para os interiores, né? Então, uma situação complicada, uma situação muito difícil, a qual a gente pede muito a Deus que venha passar o mais rápido possível, mas que para os clubes do interior fica quase impossível, né, pensar em voltar nesse momento, porque eu acho que não tem condições. Carlinhos, é muito comum as pessoas acreditarem que o jogador de futebol ganha muito dinheiro, que vive de fama, e sabemos que não é bem por aí. Como é que você analisa as dificuldades, principalmente para os atletas nesse momento? Não, na verdade, essa é uma grande verdade que você acabou de dizer, que se perguntar, é que muitos têm uma imagem que o jogador, quando tem esse nome, jogador de futebol, o cara é famoso, o cara tem uma condição financeira lá em cima, o cara é rico, mas eles não enxergam como é a verdade. Há muitos, né, muitos, mas muito mesmo, a maioria, vamos supor, de 100, acho que 20% consegue ter um salário melhor, de 15% a 20%, e o restante são trabalhadores, cara, que eles dependem do futebol. Eu gostaria, sempre falava, né, com os meninos, e que nós somos aqueles que trabalham na produção, né? A gente precisa que tenha campeonatos, que tenham competições para que esteja trabalhando. Porque se você ver a realidade hoje do Campeonato Potiguar, hoje ele tem uma duração de 3 meses e meio. Se fizer uma pré-temporada, pode chegar a 4 meses, né? Uma pré-temporada de 1 mês. Mas é uma realidade totalmente diferente, né? Todos os estaduais, quando acaba, tem uma estatística, né, que diz que fica desempregado 20 mil jogadores. Mas são 20, né? Se não for 20 aí, porque tem muitos jovens ainda que não são pais de família, nós vamos dizer que tem 15 mil pais de família desempregados. E a realidade é essa, né? Acabou o estadual, se o atleta não conseguir se empregar em outro clube, não for o clube que está, não tiver um calendário para a série dele, ele está desempregado. E vai ter que correr atrás. Então, muitas vezes, jogadores de futebol estão largando a vida como profissional, porque nesse período que ele fica desempregado, ele arruma um emprego, seja frentista, seja servente de pedreiro, seja em qualquer outra área, para tentar sustentar a família. E quando o estadual vai voltar, ele sente vontade de jogar. Ele fica louco para voltar a jogar, mas ele pensa na família. E muitos dizem, tu vai largar o teu emprego que é certo, para tu ir trabalhar 3 meses, 4 meses, mas é um sonho. Eu quero tentar, mas só que a responsabilidade, né? A família que está por trás não deixa mais ele fazer isso. Então tem muitas pessoas, muitos jogadores que estão largando o futebol por isso, porque a realidade é totalmente diferente. Quando vai se viver essa realidade, é totalmente diferente. É trabalhar 3 meses, no máximo 4, e passar o resto desempregado. Então, o camarada que tem esposa, filhos, como é que ele vai sobreviver? Então ele prefere largar para ter o que é certo do que ficar naquilo que é incerto, né? E essa é a realidade do futebol, não só do Rio Grande do Norte, mas acho que de muitos e muitos lugares no país. Pra gente finalizar nosso bate-papo, eu fiquei sabendo que você tá com um projeto muito bacana aí, de categorias de base, inclusive investindo agora, não é? Na carreira de treinador. É verdade, Renan. Desde o ano passado, né, quando estava na equipe do Açul, né, disputando o estadual, a gente já tem esse planejamento, sabe, de chegar ao término do estadual, a gente parar, né, e começar outros projetos, né. Eu, Chapinha, Diego Mipibu, juntamente com o Luiz Henrique, a gente tem uns projetos de começar a trabalhar com categoria de base, né, aqui em São José do Mipibu, nossa cidade. E começamos, né, com um projeto, né, através da Secretaria de Esporte, com o Janete, e também com o Júnior Amaral, que hoje é o presidente do Arsenal, trabalhar com essa categoria, né. Então, fizemos o curso de monitor de futebol, né, todos nós, né, tanto eu como Chapinha, Diego, fizemos esse curso, recebemos, né, o diploma e ficamos aptos, né, a começar esse trabalho. E aí demos um pontapé inicial, né, iniciamos sim as categorias de base, né, a escolinha do Arsenal, né, trabalhando com crianças de 4 a 14 anos, né, também, né, esse projeto na prefeitura. E futuramente pensamos sim em trabalhar a categoria de base aqui no Arsenal, né.
estamos pensando, né, em iniciar essa carreira. Já demos esse pontapé inicial. Nós somos gratos a Deus, né, porque tem dado certo. Infelizmente tivemos que parar, como parou tudo, né, por causa dessa epidemia. Mas oramos a Deus para que isso seja resolvido o mais rápido possível, né. E também quero ser grato a Deus pela sua oportunidade, né, de poder passar, Renan, né, através do seu programa, um pouco da realidade do que é o nosso futebol, né. É um futebol um pouco complicado, um pouco difícil, mas com muito amor, com muita determinação, muitos jovens, né, muitas pessoas que sonham com futebol e muita coisa acontece que não é a realidade, né. Mas agradeço a Deus, né, pela oportunidade que você nos concedeu de falar aqui um pouco sobre futebol e também falar sobre o nosso projeto, né, que já está sendo realizado aqui na nossa cidade. Tivemos uma pausa agora por causa da pandemia, né, do coronavírus, mas em breve estaremos voltando aí e eu creio que dará tudo certo, em nome de Jesus. Muito obrigado e um grande abraço. Tá aí, Marcos, uma conversa bem franca com Carlinhos, que viveu recentemente a realidade do futebol do interior do Rio Grande do Norte. E continuamos torcendo que isso tudo passe logo e a nossa vida volte à normalidade. Um forte abraço, Marcos. Valeu, minha gente. Aqui, fim de jogo, fim de papo, nesta segunda-feira, com o nosso Tocando a Bola. Eu já adianto, convidado de amanhã, médico Roberto Vital, do Comitê Paralímpico Brasileiro e médico do ABC. Jogos Olímpicos Paralímpicos cancelados, futebol suspenso, como é que um médico do esporte avalia toda essa situação? E lembrando que ainda não se tem definições com relação a absolutamente nada no futebol. Final de maio, tomara, Deus ajude que no final de maio a gente consiga a retomada do nosso futebol. Tá bom, minha gente? Um grande abraço a todos, obrigado pela atenção. O Tocando a Bola volta amanhã, 19h30. Tchau!